A impressão que dá é que a live do acordeon foi uma espécie de requiem mal ajambrado do próprio ministro, não é? E é engraçado, e não deixa de ser engraçado, e eu acho cômico, mas é trágico, é tragicômico. A Débora Barbosa lhe pede alguma luz sobre alguma prosperidade econômica que reverta a uberização, a precarização do nosso mercado de trabalho. Ela está falando, então, das pessoas, né, Ciro? Nós precisamos ganhar um conceito para o qual nós estamos perdidos. Não é? O conceito é que jamais prosperou. Isso é uma coisa que eu digo assim, eu uso essas palavras superlativas e corro, às vezes, muitos riscos, mas eu vou dizer de novo. Jamais prosperou qualquer nação do planeta Terra que tenha introduzido insegurança jurídica e econômica no mundo do trabalho. Por quê? Porque o capitalismo moderno se afirma no consumo de massa. E o consumo de massa, naturalmente, só ocorre em ambiente em que a renda tem uma crescente proporção, a renda do salário tem uma crescente proporção na renda geral do país. Não por acaso, agora para sustentar a exemplaridade, o país que é mais competitivo do mundo não é a América do Norte nem a China. O país mais competitivo do mundo é a Alemanha. E não por acaso é onde está o maior custo por hora trabalhada do planeta. A China já passou o Brasil por custo por hora trabalhada. E aí veja o que é que o maluco do mundo capitalista brasileiro faz. E a distorção é o vício em juro. O que é que nós estamos fazendo? Destruindo a renda do povo, a proporção dos salários na renda nacional está encolhendo, né? Destruindo a formalidade do mercado de trabalho, e vamos achar que vamos resolver a equação da Previdência. A Previdência Social esse ano, depois da tal reforma, não sei o que e tal, e eu disse, mentira, ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir. Fica todo mundo na manchete que o Brasil precisa. Claro que o Brasil precisa de uma reforma da Previdência. A demografia brasileira está envelhecendo, nós precisamos tratar esse assunto. O Brasil, a Argentina e a Venezuela são os últimos 3 países do mundo, dos 60 e tantos que eu estudei, que mantém um regime puro de repartição, que só funciona com 2 premissas que sumiram da vida humana. Demografia jovem, né? 10 pessoas jovens trabalhando para financiar um aposentado com expectativa de vida baixa, né? E alta formalidade do mercado de trabalho. As 2 coisas sumiram da vida do mundo e do Brasil mais dramaticamente. Então o regime de repartição está quebrado, esse daí está morto. Nós vamos voltar a falar em reforma da Previdência hoje. Quando a gente for olhar o déficit esse ano, é o maior da história. Por quê? Porque eu estou brutalmente informalizando o mercado de trabalho e estou destruindo a renda da Previdência. E mantive os privilégios. Porque 2% dos beneficiários levam 1/4 de tudo. Quem são eles? Os generais, os políticos, os procuradores, os juízes. E ninguém mexeu em nada disso. Foram mexer 83% do sacrifício em quem ganha R$2.000 de salário, até R$2.000 de salário. Esse é o nosso país, com o consenso de que na televisão ninguém que tivesse uma opinião, e olha que eu me dei o trabalho de apresentar um projeto alternativo, que é uma coisa que a oposição não está muito obrigada a fazer não, mas eu apresentei um projeto com todas as orçamentações, os custos, corri o risco de incompreensões, nada, nem direito de mostrar na televisão comercial eu tive, porque aqui tem o consenso, tem que fazer a reforma. Agora é o seguinte, reforma tributária, vamos fazer a reforma tributária. 27 estados do Brasil, o Brasil tem, 17 estão quebrados, antes da pandemia. E aí sabe quem está quebradinho? Da Silva, se não for o congelamento do salário dos servidores e passar 8 meses sem pagar dívida com uma liminar, o poderoso estado de São Paulo. A taxa de investimento de São Paulo está se aproximando de 0, e se eles fizerem uma reforma fiscal, uma reforma tributária, na direção de um IVA, que é o que o mundo inteiro faz, esse tributo tem uma natureza, ele é cobrado no destino, no consumo. São Paulo quebra para nunca mais achar o caminho da roça de volta pelos próximos 30 anos. Percebe? Então ninguém quer discutir nada sério. Eu digo o mundo político aí, Paulo Guedes, sabe de nada do Brasil. O Bolsonaro, isso é um idiota completo. Infelizmente vai fazer um grande mal ao país, mas é um idiota completo. E nós brasileiros estamos nessa, mandar estagiário para a presidência da República. Né? Então como é que a gente formaliza o mercado de trabalho? Primeiro, expandindo a economia. E essa é uma opção que o Brasil abriu mão de tê-la organicamente, quando numa madrugada
o Fernando Henrique quebra o país e administra um banco central privado com Armínio Fraga de madrugada na casa dele, em Brasília. E ele então diz assim, o real perdeu a âncora cambial e nós agora temos que estabelecer que a nova âncora deixa o real desvalorizar, isto vai melhorar um pouco o balanço de pagamentos do país na primeira hora e a inflação que vai surgir disso nós vamos enfrentar agora com uma âncora fiscal. Então nós vamos anunciar um punhado de providências. O governo fiscalmente mais ruinoso da história do Brasil, depois que quebra o país, eu posso sustentar o que eu estou dizendo com números. Eu era ministro da Fazenda, a carga tributária brasileira era 27% do PIB. O Fernando Henrique, 8 anos depois, entrega com 32,5% do PIB. O investimento desceu para perto de zero, o salário dos funcionários foi 8 anos congelado, sem reajuste, e a dívida pública, que era 38%, passou a 78% do PIB em 8 anos de uma brincadeira, elogiada até hoje por uma certa fração da elite do país. Então, esqueça, eu não estou culpando, eu já tive uma honra e uma satisfação de abrir um debate com ele, até, enfim, não é uma coisa pessoal. Eu já falei aqui muitas vezes do Fernando Henrique tem uma passagem civilizatória na vida do Brasil, enfim, mas a concepção estratégica é absolutamente ruinosa com números, não é? E ninguém rebate os números que eu apresento. E vamos para outra coisa, do meu temperamento, como se o meu argumento mais enfático fosse um problema emocional, né? A minha zanga com o PT é uma coisa de mágoa, é sempre assim, reduz para não enfrentar um debate que exige inteligência. Nós não temos mais alternativa, percebe? Então como é que se faz? Expande a economia, e hoje não tem como expandir com câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação, combinadas entre si, isto daí o efeito colateral é qual desenvolvimento possível. E nós que crescemos a 6,25 por 50 anos, entre 30 e 80, caímos para 2,2 entre 80 e 2010 e agora zero entre 2010 e 2020, ainda não contados os 9 pontos que vão cair esse ano de 2020. Morreu. Se você não cresce a economia, distribuir renda é sangrento. Por quê? Porque se você expande a economia, o excedente você pode antecipadamente apropriar uma parte disso para distribuir renda. Se você não cresce a economia, trata-se de tirar de quem tem hoje e está acostumado para distribuir para quem não tem. Com uma diferença, quem não tem está desorganizado, desinformado, vivendo uma vida selvagem, descrente da luta política, tendente a repetir os discursos da elite dominante, imposto demais, imposto é para político roubar, e a minoria ativa e organizada apropria o poder real para si. A eleição se constitui com aquele universo popular, mas a operação das instituições se opera no lobby. Por isso que nós temos o sistema tributário mais regressivo do planeta Terra. Nós só cobramos imposto aqui de pobre e de classe média. O imposto de renda líquido dos ricos no Brasil é de 6%. Sabe quanto é nos Estados Unidos? 40%. Das faixas altas de aqui é 6%. Se você pegar a líquida nominal de 27% e sair cortando isenções, renúncias fiscais, não sei o que, papai e tal, é 6%. O que quer dizer... Não, mas se for pessoa jurídica... Pessoa jurídica aí é ridículo. Aí é ridículo. Né? O cara ganha R$1 milhão como... Não preciso dizer, uma determinada profissão que está todo dia na nossa casa, ali na telinha e tal, R$1 milhão e 200 mil, 15%, pessoa jurídica. E não tá roubando não, hein? É a legislação brasileira que permite, que legaliza a elisão fiscal. Agora um miserável da classe média ou da pequena burguesia, minúscula burguesia, que ganha R$2.050, paga 15% igual o cidadão que ganha R$1 milhão. É um negócio de doido agora. Isso aí quer dizer o seguinte, margem tem. Então, crescendo, a gente já pode pensar. O resto é regulatório. E aí, o que é que nós temos que fazer? Ao invés de ter uma ideia para o Brasil, na sua complexidade fragmentária, nós precisamos descer e compreender as realidades verdadeiras do país. Então, vamos pegar aqui, o setor têxtil. O setor têxtil tem a China chegando e é um setor intensivo de mão de obra. Portanto, a relevância do custo do trabalho nesse setor especificamente, que tem um corte da competição globalizada e que é realmente peso, a gente tem que ter uma legislação com a audiência dos trabalhadores, dos sindicatos, para que eles não percam a empresa. O Brasil está se destruindo. Calçados. O Brasil tinha 60% do mercado de calçados populares da Europa quando eu assumi o governo do Ceará e montei aqui um polo calçadista que não tinha nada. Hoje nós somos o maior exportador do Brasil de calçados.
Eu gosto de dar esses exemplos porque eu sou um fazedor, não sou um teórico, né? Embora dê muito valor à teoria, porque sem ela nós não vamos para canto nenhum. Mas, para além da teoria, eu sou um fazedor. O Ceará, que não tem nada, nem é sede da matéria-prima, nem é sede do mercado, tem a mais pujante plataforma de exportação de calçados populares do Brasil. Ganhamos de Franca, ganhamos do Rio Grande do Sul, etc. Por quê? Porque São Paulo e o Rio Grande do Sul não viram a emergência da China tomando 60% do mercado, que era nosso, virou 15%. Então o que a gente faz? Nesses setores onde a intensividade de mão de obra, que é a razão pela qual eu elegi como prioridade, era emprego. Então eu tenho que entender que eu não posso ter uma legislação trabalhista tão rígida que destrua a empresa. Agora você tem um outro setor, vamos lá, setor metal mecânico. Setor metal mecânico, a intensividade de mão de obra cai relativamente, muito grande, de forma muito forte. Não tem um competidor global em todas as diversas plataformas de produtos, embora a China já tenha perfurado 20% do mercado de aços planos do Brasil. Mas são um país sangrado, é uma elite, sabe, eu quase que vê um palavrão. 20% do mercado de aços planos do Brasil perfurado pela China, que compra todo o minério de ferro nosso e da Austrália. O minério de ferro sai de Minas Gerais de trem, desce no porto, lá no Sudeste, aí no Sudeste, atravessa o canal do Panamá, atravessa, vai para o outro lado do mundo, é processado e volta a bobina para cá, que é um semi-elaborado, 20% do mercado brasileiro. Por conta de quê? Populismo cambial, juros escorchantes, burocracia estúpida, falta de apego à produção e de respeito à produção e uma rendição imoral, criminosa ao rentismo. Essa é a grande tragédia do Brasil, mas aí vamos lá, aqui tem que ter uma legislação que proteja o trabalho. Ou seja, a grande legislação deve proteger o trabalho, mas ter a flexibilidade para, entendendo que este ou aquele setor são mais sensíveis à cunha laboral, como custo, em cima de uma competição global, no mercado doméstico e de fora, que câmbio não corrija, ou que uma política de tarifa não corrija, é preciso que haja flexibilidade. E esse é o debate que nós temos que fazer. Eu fui dizer isso na CNI como candidato, levei uma mão de vaia. Sentado na CNI, do lado do presidente da CNI, que é um falido ex-industrial, falido, o presidente da Fiesp, ex-industrial, falido, e eu estou perdendo os amigos porque eu tenho que dizer isso, não é? O presidente da CNI falido, o presidente da Fiesp falido, o presidente da Federação de Minas, que era o mesmo da CNI, falido, e o Brasil destrói a sua indústria entre os anos 80, que era 30%, e cai para 10%, ante o aplauso dos líderes da indústria brasileira. Qual é a explicação? É que a empresa quebra e ele, na pessoa física, está botando dinheiro na renda fixa. Isso está matando o Brasil.